E o último tópico, a última forma alternativa de resolução de conflito a ser tratada por nós é justamente a arbitragem. Aí já muda um pouco. É uma forma heterocompositiva, cujo árbitro é escolhido, ou o tribunal arbitral é escolhido pela convenção de arbitragem. A arbitragem, artigo 1º da Lei 9307 de 96, diz que a arbitragem é direcionada a conflitos disponíveis, né? Então, normalmente é destinada a conflitos, a direitos patrimoniais disponíveis, é solucionada por um terceiro, é prevista por uma convenção de arbitragem. Essa convenção de arbitragem pode ser de duas formas, ou cláusula compromissória, prevendo que eventual conflito futuro possa ser decidido por arbitragem, ou compromisso arbitral, olhando para trás. Surgiu o conflito e agora vamos constituir a arbitragem para solucionar esse conflito já surgido. Então, cláusula compromissória olha para o futuro, compromisso arbitral olha para o passado. Além disso, a arbitragem, grande discussão, natureza jurídica. É jurisdição ou não é jurisdição? Marinoni, por exemplo, entende que não é jurisdição. Jurisdição só poderia ser exercida por aqueles juízes devidamente investidos, por concurso, quinto constitucional, 1/3 ou juízes do STF. E, portanto, não seria jurisdição. Outra, o árbitro não tem poderes executivos. Se a parte não quiser cumprir a sentença arbitral, por exemplo, o árbitro não tem o que fazer, ele não pode penhorar, não pode expropriar o bem do sujeito, não pode, ele vai ter que pedir a cooperação do Poder Judiciário. Então, também não seria jurisdição por esse aspecto. Não, ele elenca vários argumentos. Só que o que predomina, que vocês vão adotar, é que a arbitragem é sim jurisdição. O argumento mais fundamental é que o próprio CPC disse no artigo 515, inciso 7, que a sentença arbitral é título executivo jurisdicional. Título executivo jurisdicional. E o fato de o árbitro não poder praticar certas condutas, por exemplo, executivas, não retira esse caráter de jurisdição da arbitragem. Ora, cada juiz pode ter certas delimitações de sua atuação, isso não retira o poder jurisdicional. O juiz da execução penal só atua naquela fase de execução penal, não pode praticar outros atos, não pode informar a decisão anterior. Então, há uma certa organização da atividade jurisdicional que vá delimitando certas atividades a serem praticadas por esses atores. Então, isso não retira o caráter jurisdicional da arbitragem. Tá? Além disso, essa sentença arbitral não pode ser modificada pelo Poder Judiciário de maneira nenhuma. Então, o seu conteúdo nunca vai ser alterado, veja. Então, tem aquela aptidão para ser realmente definitiva, não ser alterada por nenhum outro órgão. Salvo, e aí é importante, a sentença arbitral pode ser nulificada por alguma nulidade, aí sim o Poder Judiciário pode anulá-la, mas só quando a parte indignada entrar com ação no Poder Judiciário de nulidade da sentença arbitral no prazo decadencial de 90 dias. Precisa assim 90 dias, passou desse prazo, já era decadência, tá bom? Então vejam só. E nessa tônica, o STJ, naquela jurisprudência em tese, que vem caindo muito, os examinadores copiam e colam a jurisprudência em tese, leiam jurisprudência em tese número 122, tese 1 e a tese 9. A tese 9 diz: a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional, o que torna possível a existência, inclusive, de conflito de competência entre juiz estatal e juiz arbitral, a ser solucionada por quem? Pelo STJ. Então, é jurisdição sim, tá? Tudo bem? E agora, quem pode fazer parte? O que nós já vimos, direito disponível, que pode ser solucionado pela arbitragem. Agora, quem pode fazer parte? A questão mais importante é se a administração pública pode fazer parte. E pode. Só que com duas peculiaridades. Não pode ser sigilosa de maneira nenhuma a arbitragem de que faz parte a administração pública. E 2, não pode ser decidida pela equidade, ou justiça no caso concreto. Por quê? Porque na arbitragem, normalmente, as partes na convenção de arbitragem podem estipular que aquele conflito vai ser solucionado pelas regras do direito ou pela equidade. A administração pública só pode optar pela primeira, regras do direito. Nunca pode optar pela equidade. Então, de maneira geral, a administração pública pode, mas com essas duas peculiaridades. Publicidade e só pelas regras do direito. Gravem isso e o resto das questões serão bem respondidas por vocês, tá? A arbitragem foi prevista na administração pública, foi prevista em várias leis de concessão,
né, de parceria público-privada, a lei de serviços públicos, a lei do setor de telecomunicações. Então, a arbitragem já vem há algum tempo, né, fazendo parte do âmbito da administração pública, e nos últimos anos, com essa tônica, né, de que a administração pública pode negociar sim e tudo mais, né, vem se revolucionando o direito administrativo, e aquelas duas pedras de toque dele, supremacia e indisponibilidade, vem ruindo um pouco. Tá? Então, isso modifica muito a matéria aí do nosso querido colega professor Rodolfo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a ser tratada na arbitragem. Sim, e já caiu em prova discursiva o seguinte: as partes estipulam em convenção que a arbitragem vai solucionar aquele conflito. Então, instituída a arbitragem, o árbitro ele tem o poder de decidir sobre tudo daquele conflito. Então, decide sobre tudo, decide inclusive se é competente para analisar aquilo e tudo mais. 2 poréns. Na fase executiva, se a parte não quiser cumprir a obrigação, ele vai ter que pedir cooperação do Poder Judiciário, por meio de quê? Carta arbitral. Então, existe esse instituto da carta arbitral. E 2, se antes da instituição da arbitragem a parte precisar de uma tutela de urgência, ela pode pleitear no Poder Judiciário. Cuidado, tá? Então, o artigo 22, A, B, C, enfim, disciplinam isso. Se a parte antes da instituição da arbitragem precisar de uma tutela de urgência, pode ir ao Poder Judiciário. Uma vez instituída a arbitragem, aí já era. O árbitro decide tudo, inclusive podendo revogar a decisão do juiz estatal. Beleza? E um terceiro tópico. As partes estipularam convenção de arbitragem. Só que uma delas entrou no Poder Judiciário. O que acontece? O juiz pode reconhecer de ofício? Não. 337, parágrafo 5º. O juiz não reconhece de ofício nem cláusula, nem convenção de arbitragem, nem incompetência relativa. Então, quem que vai ter que alegar? O réu. O réu vai ter que ter esse dever de suscitar a convenção de arbitragem, dizendo: ô juiz, tem uma convenção aqui, se declara incompetente. Aí sim, o juiz se declara. Tá bom? Se não suscitar isso em contestação, o que acontece? Prorrogação. Aquele juiz que era incompetente passa a ser competente. E aí já era, porque é como se o réu tivesse concordado com a jurisdição estatal e não com a jurisdição arbitral. Tá bom? Então, esses são os principais tópicos aqui da arbitragem. E último, é possível reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, devendo passar pela homologação do STJ, artigos 34 e 35 da Lei de Arbitragem.